Que Deus lhe abençoe ricamente a sua vida. Olha, nós estamos na nossa série, a série A Vontade de Deus. Vamos orar pelo dia de hoje, pela mensagem de hoje. Ó poderoso Deus de Israel, vem, Senhor, e fale conosco através dessa mensagem. Ó Deus, eu te peço, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus por isso. Olha só o que diz a palavra de Deus em Hebreus 12:1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a correira que nos está proposta. Hoje, com o tema desta mensagem é os obstáculos. Os obstáculos. O que está impedindo o seu progresso? O que está impedindo você de seguir em frente? Olha, depois de os últimos dias dessa série, eu tenho certeza que você deve estar ganhando muito mais confiança em conhecer qual é a vontade de Deus em sua vida. Afinal, aquele que trouxe ao mundo a existência é o mesmo que está falando com você. E se ele pode pôr o sol, a lua, as estrelas, galáxias em seus lugares, certamente pode comunicar os seus desejos a você. Então, por que às vezes deixamos de ouvi-lo? Afinal, a Bíblia, ela promete que Deus nunca deixará de falar, instituir e nos dirigir. Mas a verdade é que há momentos em que o problema de ouvir o Pai está em nós. Está em nós mesmos. Se estamos em falta de comunicação com o Senhor, não é porque Deus não pode ou não quer que se conecte conosco. Ele pode e vai realizar um romper se nós nos desejarmos ouvi-lo, ouvir a Deus. O que ele não fará é forçar a si mesmo sobre nós. E ele não vai passar por cima de nossa recusa em ouvi-lo. Hoje, consideramos vários fatores que podem às vezes bloquear a nossa capacidade de ouvir a Deus. Se não forem tratados prontamente, eles podem se tornar ruídos em nossas vidas, impedindo nós de discernir o que o Senhor está nos dizendo. Veja algumas características que vamos mostrar aqui, são 8. A primeira é a vontade própria. O mais comum e destrutivo desses fatores é a nossa própria vontade. Estamos tão focados em nossas próprias necessidades e desejos que não conseguimos ouvir o que o Senhor está nos dizendo. Às vezes a nossa vontade está sobrepondo o buscar primeiro o reino de Deus. Segundo ponto, a influência de outras pessoas. As pessoas têm influências em nossas vidas e sempre terão uma opinião quando tivermos uma decisão a tomar. Mas elas não são você, nunca saberão melhor do que você qual é a melhor vontade de Deus para a sua vida. Qual é a melhor vontade de Deus? Não é as pessoas, não é quem você segue. Nós devemos seguir é a Cristo. Terceiro ponto é ignorar o caráter e os princípios de Deus. Outra razão que às vezes nós não conseguimos entender a vontade de Deus é a razão pela qual podemos ser impedidos de ouvir o Senhor, é que realmente não conhecemos Deus e seus caminhos. Meditamos pouco, estudamos pouco a palavra de Deus. O quarto ponto é a incredulidade. Outro fator que pode impedir, olha, você de ouvir a vontade de Deus é a incredulidade. Uma combinação de medo em seu coração sobre a situação e a dúvida sobre as promessas ou o caráter do Senhor. Veja que Jesus chega numa vila
E a palavra de Deus vai dizer que naquele local ele não pôde fazer nenhum milagre. Sabe por quê? Por causa da incredulidade. Não seja uma pessoa incrédula. Creia no Senhor. Quinto ponto é sentimentos de indignidade ou culpa. Às vezes você fica se culpando ou o modo como você se sente sobre si, mesmo pode impedi-lo de ouvir a Deus, especialmente se você vê indigno do seu amor e atenção. O sexto ponto é a ocupações. Todos nós fazemos escolhas sobre o que devemos fazer com o nosso tempo. E muitas vezes podemos mostrar que o Senhor é a nossa última prioridade no pouco tempo que passamos com Ele. Às vezes os afazeres do dia a dia está afastando, tirando o tempo de você e está buscando o Senhor. O sétimo ponto é a raiva direcionada a Deus. O motivo ao qual você evita, consciente ou involuntariamente, saber a vontade de Deus é por causa da raiva, ressentimento não curados que você tem pelo nosso Deus. Às vezes você fica, às vezes você tem alguma coisa, até uma mágoa com Deus, porque você ora, você busca, e às vezes você não tem recebido a resposta, e às vezes esta raiva, e porque você fala assim, eu tenho orado, eu tenho buscado, não tenho recebido. Tire isso do seu coração. O oitavo ponto é o pecado intencional. Encorajar o pecado pode te impedir de ouvir a vontade de Deus para a sua vida. Quando deixamos de cometer um pecado para abraçá-lo, acolhê-lo e protegê-lo como parte de que somos, colocamos uma barreira entre nós e o Senhor. Quando você sabe o que é errado e você peca, então você coloca uma barreira no Senhor. Então os 8 pontos que acabamos de mencionar, que pode estar atrapalhando de você entender a vontade de Deus para sua vida. Primeiro é a vontade própria. Que não seja sua vontade, que seja a vontade de Deus. Segundo, a influência de outras pessoas. Eu pergunto a quem você segue. Qual a influência que você segue? É Jesus Cristo? Jesus Cristo é que deve ser o seu influência. Cuidado com a influência de que pessoas que não são de Deus têm colocado na sua vida. É o segundo ponto. Terceiro ponto é ignorar o caráter e os princípios de Deus. Existem princípios espirituais que devemos seguir e obedecer. E às vezes você está ignorando esses princípios. O quarto ponto que falamos é a incredulidade. Não seja uma pessoa incrédula, porque o incrédulo não vê, não sente, não vê o poder de Deus agindo. O quinto ponto é o sentimento de indignidade ou culpa. Às vezes você tem esse sentimento de culpa porque pecou, porque fez alguma coisa errada. O sexto ponto é a ocupação. O que tem roubado o seu tempo, afastado você do nosso Pai. O sétimo ponto é a raiva direcionada a Deus, porque às vezes você tem buscado, às vezes você tem orado e acha que não tem recebido, e às vezes fica magoado com Deus. O sétimo ponto é o pecado intencional. Cuidado com o pecado intencional. Então, o maior tesouro, além de conhecer a Cristo como seu Salvador pessoal, é ter o Espírito dele em você, é ter o Espírito de Deus em nós, é entender o propósito e o plano de Deus para a nossa vida. Olha, não permita que nenhum dos obstáculos que mencionamos há pouco, os 8 obstáculos, faça que você perca esse presente incrível. Em vez disso, ore frequentemente, pedindo a Deus para avaliá-lo, e não ignore qualquer coisa que ele revele a você. Entre em alinhamento com o nosso Senhor, com Ele. Observe todas as maneiras pelas quais suas maravilhosas vontades se desenrolam em sua vida. Observe isso. Vamos orar pelo nosso dia, por esse dia, pela misericórdia, pela graça do nosso Senhor. Ó poderoso Deus, Pai querido, se tem algum desses 8 aspectos que está atrapalhando nós de entender a Tua vontade, Senhor, que o Senhor venha retirar de nós, porque a Tua vontade tem que ser soberana e eterna sobre a nossa vida. Pai, dá o discernimento, dá o entendimento, dá a capacitação, libera, cura os feridos, angustiados, preocupados com alguma ansiedade. Liberta todos de todo mal, ó Deus, eu te peço, em nome de Jesus. Amém
E graças a Deus por isso. Que Deus te abençoe ricamente a sua vida. Amém.